é porque eu estava tão imbuído de verificar um pouco mais da história desse jovem, que depois se tornou o rei de Israel, e de tantas coisas que fez, que me veio essa impressão, né, de ter dado essa palavra para eles nessa noite. Mas eu quero dizer, irmãos, que o interessante da história de Davi, no início da sua caminhada, é que nem o pai dele acreditava nele. Se você for parar para observar, não é? Quando o profeta ele esteve na casa do pai de Davi, ele foi com um propósito. E o pai sabia qual era o propósito. E o pai arrumou todos os seus filhos e preparou um banquete para aquele profeta. E em nenhum momento o pai se preocupou com Davi, seu filho, que estava tomando conta das suas ovelhas. E entenda, as ovelhas não eram de Davi, as ovelhas eram do pai de Davi. Isso me mostra que Davi era um jovem comprometido, não só com o Senhor, mas também compromissado também com seu pai. Um homem que mostrava pela atitude, não por palavras. Porque Jesus, certa vez, ele disse que as pessoas o adoravam com as palavras, mas o coração estava afastado, desalinhado, desconectado. Davi, ele tanto tinha uma vida de palavras, como também de atitudes, de ações. E as atitudes de Davi mostravam quão submisso ele era ao seu pai e a Deus. E como ele lidava com as coisas. Ao ponto de quando ele foi ungido, irmãos, no outro dia ele não foi reinar sobre Israel. No outro dia ele não estava guerreando. No outro dia o nome dele não ficou nas manchetes. Ele continuou fazendo as mesmas coisas. Ele foi ungido e ele voltou para o pasto, para continuar fazendo aquilo que naquele tempo, naquele momento, ele foi chamado para fazer. Às vezes nós somos rápidos de querer dar um passo além das nossas pernas. Quando nós, por exemplo, temos uma incumbência ou somos levantados para qualquer coisa, a gente já fica pensando na próxima etapa. E a gente não dá do melhor naquilo que Deus colocou a gente naquele momento. Irmãos, a fidelidade está em você fazer o melhor no lugar onde você está. A promoção vai vir naquilo que você está fazendo com o maior zelo, se é limpando uma cadeira, que você possa fazer da melhor forma possível. Porque, deixa eu dizer uma coisa, você limpando uma cadeira, pode ninguém estar vendo, mas tem alguém que está vendo. Aleluia. E esse alguém que está vendo é Ele que promove. Esse alguém que está vendo é Ele que separa, é Ele que, sabe, unge, é Ele quem faz a diferença. E foi isso que aconteceu, porque o homem, profeta de Deus, incumbido de ungir um dos filhos daquele homem lá, do pai de Davi, aquele profeta, irmãos, ele é passivo de erro. Assim como eu sou, assim como você é. Tanto ele é passivo de erro, ele foi passivo de erro, né? Que quando ele chegou diante do filho mais velho de Davi, de Jetro, do pai de Davi, quando ele olhou para aquele homem, ele viu aquele homem zarrão, aquele guerreiro, aquele soldado, aquela pessoa preparada, fisicamente preparado. Ele olhou e disse: certamente esse é o rei. Samuel, irmãos, ele tinha uma visão do rei Saul. O rei Saul, se você for ler a Bíblia, você vai ver que ele distava de todos. É como o Ayrton aqui. O Ayrton, agora tem Daniel, aí não adianta. Aí tem aí, pronto, aí o páreo duro. Então os dois fiquem de pé, Daniel e o Ayrton. Olha o tamanho desses homens. Até hoje eu não sei como abraçar esses homens. Às vezes, Marco, eu quero pular para abraçar. Então Samuel era do mesmo jeito. Era um homem que de pé, ele passava o seu ombro de todos os outros. E Samuel, ele tinha, o profeta Samuel, ele tinha a percepção de que ele deveria levantar um rei, pelo menos parecido com o Saul. Naturalmente falando, às vezes, irmãos, a gente pensa dessa forma. E quando ele viu, naturalmente falando, quando ele viu, ele disse: certamente é esse. E Deus o reprovou. Porque Deus disse que o homem, ele vê a aparência, mas eu, disse o Senhor, vejo o coração. Então, às vezes, irmãos, a gente pode até cometer erros na nossa caminhada. Para os homens, para as pessoas, pode até parecer que é erro.
Mas Deus, Ele sabe a intenção do nosso coração. E muitas vezes para Deus é acerto. Muitas vezes um resultado favorável não sinaliza de fato e de verdade que Deus está aprovando. Como também um resultado negativo também não quer dizer que Deus reprovou. Como é isso, pastor? Se você for olhar pela palavra, a Bíblia diz que na segunda vez, quando o povo estava querendo beber daquela água lá no deserto, e estava aperreando, não é, o juiz de Moisés. Moisés era pastor, irmãos, porque ele era longânimo. Mas chegou um momento que até a longanimidade de Moisés foi para cucu, e ele não aguentou tanta murmuração perto dele. E ele, irado, ele falou com Deus. Deus orientou ele: Moisés, fale à rocha, e eles vão beber da água da rocha. Só que Moisés, ele lembrou-se da experiência passada, e a experiência passada, Deus orientou ele a ferir a rocha com o seu cajado. E ele não feriu só com uma vez, ele feriu 2 vezes. Sabe o que a Bíblia diz? Que todo o povo bebeu daquela água. Ou seja, o resultado veio. Parece que deu certo, mas por causa daquela atitude de Moisés, ele não pôde entrar na terra prometida, porque Deus reprovou. Não foi aquilo que Deus mandou ele fazer. E às vezes a gente comete erros, né, querendo acertar. E eu digo, a melhor forma de andarmos aqui na terra, na nossa caminhada, seja em qualquer área que for, é sendo guiado pelo Espírito. Porque sendo guiado pelo Espírito, irmãos, é impossível cometermos erros. Então é melhor muitas vezes a gente dar um passo para trás e esperar a voz do Senhor, esperar o comando dos céus, para a gente não se precipitar e não fazer conforme a força do nosso braço. Eu digo a vocês, irmão, muitas vezes, se eu agisse no momento que eu tomei alguma notícia, na hora do fato, pode ter certeza, talvez eu tivesse tratado ou agido completamente diferente de quando tomar um pouco de tempo de oração, de busca do Senhor, e dizer: Senhor, se fosse o Senhor no meu lugar, o que é que o Senhor faria? Você vai cometer menos erros, talvez nem erros você venha a cometer, se você esperar o comando do Senhor. Sabe por que Jesus é o nosso modelo maior, nosso exemplo maior? Dentre tantas atribuições dele, ele nunca agiu antes de receber do comando e da direção do alto. Ele sempre disse: só faço o que vejo meu Pai fazer, só falo o que ouço o meu Pai dizer. Então ele sabia que a facilidade dele agir da forma correta, mesmo muitas vezes as pessoas não compreendendo, é porque ele estava agindo embaixo de uma direção. Amém? Samuel se precipitou. Samuel, ele viu aquele homem forte, aquele guerreiro, né, musculoso, cara viril, preparado para a guerra, preparado para a batalha, e ele fez uma analogia, uma ligação talvez, né? Ele lembrou de Saul e disse: rapaz, certamente é esse. Deus disse: não é. E aí passaram-se todos os outros filhos e nenhum deles era. Deus reprovando. E no momento que tudo acabou, que ele ia dar o banquete, o profeta perguntou: acabaram-se os teus filhos? E foi que o pai lembrou-se daquele jovem que estava lá tomando conta das ovelhas. Não tem um ali. E Samuel disse: chama, porque a gente só se senta com ele. E quando aquele jovem ia entrando, a percepção por dentro, e Deus falou com Samuel: é esse. Ungiu. Esse jovem foi ungido. Naquele exato momento, irmãos, algo diferente já começou a acontecer na vida de Davi. Mas naturalmente nada estava aparecendo. Ele continuou fazendo, ele continuou na sua fidelidade, naquilo que era lhe dado como atribuição ele fazia. Chegou um dado momento onde ele precisou levar alimento para os seus irmãos que estavam na batalha. Sabemos dessa história. E como foi que ele foi? Ele estava tomando conta das ovelhas. O pai o chamou. Sabe o que eu acho interessante? É que ele veio, recebeu a incumbência do pai, e ele nem disse: mas pai, eu já estou ocupado.
Às vezes o Senhor nos chama para algo maior, para uma responsabilidade maior. A gente já está fazendo alguma coisa e vem mais uma outra coisa para a gente fazer e a gente quer questionar, a gente quer duvidar, ou a gente quer dizer: Senhor, tu sabe na minha vida não, eu estou ocupado demais. Irmão, Deus não chama desocupado. Deus não gosta de preguiçoso. E a Bíblia diz: vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Eu acho que você podia estudar um pouco ou ver as formigas trabalhando. Passe um tempo, um dia, onde tiver um formigueiro, fica sentado, não no formigueiro, pelo amor de Deus. Ou então melhor, para você não ter problema, assiste um Animal Planet da vida. A história das formigas. E você vai aprender muito. Porque se a Bíblia diz que é para a gente ter com a formiga, é porque tem algo para a gente aprender ali. E ele foi e recebeu daquela responsabilidade de levar aqueles mantimentos para os seus irmãos. Mas irmãos, ele antes de ir, ele deixou as ovelhas no aprisco. Ele não deixou elas dispersas. Ele já tinha o entendimento de que o pastor, ele não pode deixar as ovelhas dispersas de qualquer forma. E é interessante que Jesus, falando sobre o pastor, aqui diz que deixa as 99, vai buscar aquela que foi desgarrada. Ele não diz que deixa as 99 de qualquer forma. Deixa as 99 no aprisco, guardadas, alimentadas, protegidas, até ir buscar aquela que eu não sei se desgarrou por rebelião ou porque se perdeu na caminhada ou se precipitou em alguma situação. E ele vai buscar. Davi foi. E é interessante que quando ele chegou naquele lugar, ele viu toda aquela situação, não é? Aquele exército já tinha 40 dias que estava sendo afrontado, ridicularizado, humilhado. Às vezes, irmão, na nossa caminhada da fé, a gente às vezes passa por situações como essa. Sem nos apercebermos, às vezes o inimigo está dando na nossa cara e a gente não está sabendo como agir. E a gente fica intimidado, a gente fica pressionado, a gente fica se calando. E aquela pressão vai trazer um dano, porque um crente calado é crente derrotado. Aqueles homens estavam ali, todos tinham a condição de poder aceitar o desafio de Golias. Mas eles não se viam como preparados para aquilo. Eles, quando olhavam para Golias, eles percebiam claramente um homem preparado, um homem forte, e um homem viril, e um homem que metia medo só não falar. E eu digo, irmãos, às vezes o inimigo está metendo medo em muitos cristãos só no que ele está dizendo, ou no que ele está mostrando, um outdoor do que o mundo está passando. Ah, se está acontecendo isso, vai acontecer comigo também. Você já se perdeu, já entrou no ringue dele. Irmão, pode dar o que der, mas você não pode sair do ringue do Espírito. Se você entrar no ringue da alma, você vai deixar o inimigo entrar e ele vai trucidar você. E Davi, ele quando chegou e viu aquele cenário, era um cenário de medo, era um cenário de terror. Irmãos, porque às vezes a gente lê, e talvez você já tenha ouvido sobre isso, ou tenha até ministrado sobre essa área, mas muitas vezes a gente perde o foco de entender o momento, o ambiente, a atmosfera que ali estava. Estava todo mundo amedrontado, estava todo mundo aperreado ali, eles sabiam que iam perder aquela batalha. Porque o cara era forte, era viril. Mas sabe quando Davi veio e viu a situação, e viu aquele homem chegando e desafiando, porque todos os dias ele ia lá, ele desafiava, afrontava, sabe? E falava mesmo, e humilhava a todos. E ele, dentro do contexto que falava, as pessoas disseram: mas rapaz, se alguém for aceitar o desafio e ganhar esse desafio, está na boa. Tirou na Mega Sena. Davi disse: como era a história? Que o que é que vai acontecer com quem desafiar e ganhar esse desafio? E eles disseram a ele: ah, rapaz, o cara que ganhar, o soldado que ganhar, aquele que ousar brigar, né, batalhar com relação a Golias, ele será acumulado de riquezas, ele casará com a filha do rei,
e o seu pai não vai mais pagar imposto para o resto da vida. Ele disse, como é a história, repete. E às vezes, irmãos, a gente passa desapercebido que a proposta de Deus é, se a gente ficar na palavra, é que nós na verdade, somos nós que iremos fazer a nossa vida prosperar. E a gente tem que dizer, peraí, como é mesmo, pastor, que o senhor disse aí? Quer dizer que se eu ficar na palavra, tudo que está contrário vai começar a tomar rumo? Vai. Jesus disse, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Meu jugo é suave e meu fardo é leve. Além. Então, peraí, se eu for ao Senhor, se eu tiver intimidade com o Senhor, se eu me consagrar, se eu tiver uma conversa, uma comunhão com o Pai, toda essa pressão vai sair do meu ombro, toda essa situação adversa vai sair da minha vida, vai. Então, que besteira eu estou fazendo? Eu tenho que mergulhar aqui, em vez de ficar preocupado com as coisas. Foi o que Davi fez. Peraí, tem bênção ainda? Porque, irmãos, só o fato de derrotar aquele gigante já seria uma bênção. Porque ele era israelita, era o povo dele que ia prevalecer, já era uma vitória, ele ia voltar para a sua casa, para o seu lar, para o seu trabalho, né, para tomar conta das suas ovelhas, e tudo ia bem. Mas não era só isso não. Irmãos, diga ao seu vizinho, não é só isso. Proposta de Deus, irmãos, para a sua vida é uma vida abundante em todas as áreas. Não é só isso que você está vivendo hoje. Tem muita gente conformada porque está vivendo bem. Não. Tem mais. Tem mais. Tem uma bênção sobressalente aí. Tem um plus de Jeová. Aleluia. Tem um plus para a nossa vida, irmãos. Davi disse, qual é o plus que tem aí para quem vencer e prevalecer? É isso. Repetiram a ele. Mas, irmãos, sempre na nossa caminhada vai ter alguém que vai achar que a gente está ousado demais. Vai ter alguém que vai olhar, vai observar e vai querer começar a puxar o nosso tapete. E às vezes são pessoas que nós consideramos. Porque aquele que a gente não tem tanta aproximação e venha nos magoar, a gente pode até sentir no dia, mas no outro dia a gente nem lembra. Mas com uma pessoa que a gente considera, que a gente respeita, que a gente ama, que a gente investe, e ela pisa na bola com você, aquilo magoa, lhe entristece. E enquanto Davi estava conversando lá com os soldados, o seu irmão o viu. Era o irmão de Davi, irmãos. E o irmão começou a tripudiar dele, começou a ridicularizar o Davi na frente de todo mundo. Como pode? Ele não teve nem a percepção ou a sensibilidade de entender que Davi só estava ali para levar comida para ele. Foi fazer um favor para ele. Davi estava fazendo o bem para o seu irmão. E o seu irmão começou a tirar a onda dele. Mas sabe o que é que Davi fez? O que muitas vezes Jesus fez. Falavam mal dele, entrava num ouvido e saía pelo outro. Davi fez um ouvido de mercador para o irmão. Nem atentou. O que foi que eu te fiz? Aí disse, rapaz, diga aí de novo o que é o negócio aí. Qual é a vantagem que tem quem ficar aqui nesse negócio? Ou seja, Davi não considerou aquilo que, inspirado pelo diabo, o irmão dele estava fazendo. Porque não me diga, irmãos, que alguém que queira puxar o tapete, denegrir, diminuir, criticar o outro, ele está fazendo sendo guiado pelo Espírito. E Davi, quando o viu, desconsiderou, continuou no foco. Por quê? Porque o inimigo é expert em lhe tirar do foco. Você vem bem. Aconteceu alguma coisa, você deu um trupicão, aí parece que está retrocedendo. Mas nós não somos dos que retrocedem, somos dos que avançam. Deus não se compraz naquele que retrocede. A sua alma não se compraz, mas nós somos daqueles que avançam. Somos da fé.
e a fé que vence o mundo. Então não podemos perder o foco. Não podemos, observar as coisas e perder aquilo que Deus está mostrando para nós. Davi não perdeu o foco. Davi disse, não, fique logo. Ele tranquilizou todo mundo. Para de agonia. Não carece vocês ficarem nervosos. Chegou aqui quem vai resolver o problema. Chegou a solução. Irmão, você entende isso? Agora, sabe por que ele disse, fica tranquilo que eu vou resolver esse pepino? Não é porque ele estava confiando na força do braço dele, não. Até porque nem soldado ele ainda era. Nem guerreiro ele ainda era. Ele era pastor de ovelhas, era um adolescente. Ele nem era um homem viril ainda. Ele se tornou na caminhada um rei, um guerreiro, poderoso, estratégico. Ele se tornou na caminhada. Irmãos, na sua caminhada, você amanhã vai ficar muito mais forte do que você está hoje. A proposta de Deus é essa. É que você no próximo ano esteja bem melhor do que hoje. Mas não é por isso que você ainda não chegou no próximo ano, que agora você não vai prevalecer. Não, na estrutura que hoje Deus tem para a tua vida, hoje você pode se tornar e vencer qualquer coisa que se levantar na sua frente. Davi tinha essa percepção, porque, deixa eu lhe dizer, ele não olhava para o espelho e dizia, eu sou o cara. Ele sabia que tinha um com ele. E ele sabia que agindo Deus, ninguém podia impedir. E ele chegou e disse, fiquem tranquilos, quem é esse doido para desafiar o exército do Deus vivo? Veja o que ele disse. Ele falou no Deus vivo. E falou do exército do Deus vivo. Sabe a mesma coisa que Jesus, quando chegou diante de Paulo, que ainda era Saulo, e ia perseguir os cristãos, estava respirando morte dos cristãos, houve aquela situação toda, Saulo caiu, uma luz imacessível veio sobre ele, uma voz bradou do céu, todo mundo viu, não foi só Saulo, e ele disse, Saulo, Saulo, por que me persegues? Mas Jesus já tinha sido assunto aos céus, irmãos. Jesus não estava mais andando aqui na terra, mas Jesus se interpôs na frente de todos os cristãos da época e disse, se você toca num deles, você está tocando em mim. Se valorize, porque se alguém tocar em você, na verdade não está tocando em você. Por isso que Davi disse, quem é esse doido? Quem é esse incircunciso filisteu que ousa desafiar o exército do Deus vivo? Sou eu que vou. Ficaram ali atônitos, agoniados, levaram para Saul. Saul viu aquele menino, disse que ele era um pouquinho mais alto do que Cíntia, porque também para ser mais baixo que Cíntia, tá cá, mulher. Chegou o menino diante do rei. Saul era alto, irmãos. Saul tinha uma armadura poderosa. Saul deve ter olhado assim, de cima para baixo, e deve ter dado uma risada, assim, pelo menos por dentro. Porque hoje, pastor Aldemar disse que ele ria por dentro. Eu não sei como é que ri por dentro não, irmão. Vou pedir a ele para ele orar por mim. Como é que ri por dentro? E Saul olhou aquilo e disse, rapaz, não acredito num negócio desse não. Disse, rapaz, o que é que você vai fazer? Eu estou parafraseando. E Davi disse, fique tranquilo, meu rei. Fique tranquilo, porque eu já tenho experiência. Fique tranquilo, porque eu não vou na força do meu braço. Mas antes de eu ir, deixa eu contar umas histórias aqui para o senhor, das experiências que eu tive, porque quem tem experiência, tem esperança. Vale $1 milhão, viu essa frase? Ele disse, fique tranquilo. Deixa eu lhe contar umas histórias que eu já passei. Sou novo. Mas mesmo na minha juventude, aconteceu algumas coisas que, naturalmente falando, eu era para ter sido trucidado. Só que eu confio num. Eu não estou só. Saul, aonde eu estou, tem um comigo.
E quando esse está comigo, ninguém pode me tocar. Porque maior é Ele que habita em mim. Meu rei, estava lá eu tomando conta das ovelhas. De repente apareceu um urso. Irmãos, um urso. Vai para o Animal Planet e vê o que um urso pode fazer. A força, a garra. Só uma cipuada da garra de um urso, irmão, a gente é trucidado. Cortado, é dilacerado por causa das garras daquele urso. É dilacerado só de uma pancada assim. E ele disse: eu tirei a ovelha da boca dele, enfrentei ele e prevaleci. Mas na verdade não fui eu, foi o Senhor em mim. Mas não ficou só nisso não, meu rei, porque o rei podia... Ficou só nisso não, veio um leão. E eu fiz da mesma forma e prevaleci. Quem será esse incircunciso? Pode ter o gigante que for. Aquele que tem uma vitória e uma experiência no Senhor, ele é forjado para grandes batalhas. É forjado para vencer todas as intempéries que possam acontecer. Não tem ninguém aqui que não tenha tido uma experiência no Senhor. Só o fato de você estar vivo mostra que você é vencedor. Porque o inimigo quis ceifar sua vida no ventre da sua mãe e não conseguiu até hoje. E nem vai conseguir. Quantas coisas já passaram? Quantas situações não já se levantaram? Que talvez você tenha conversado com alguém mais próximo, seja seu cônjuge, seja seu líder, seja você com você mesmo, e olhou e disse assim: rapaz, aqui não tem condições de eu sair disso não. Pois não é que tu saiu e estás aqui? E aquilo deve ter servido, ou é para servir como experiência, para situações que porventura possam se levantar. Porque, irmão, a coisa melhor do mundo para um crente é quando um problema se levanta. Pastor, pelo amor de Deus. Sangue de Cristo tem poder. Muda a sua frase. Não, muda não. Sabe por quê? Porque quanto mais problema, mais unção para resolver. Mais graça para resolver. Porque não somos nós, é a graça do Senhor na nossa vida, irmão. Então, em vez de você questionar, reclamar, murmurar, porque bronca se levanta, agradece. Obrigado, Senhor, por mais uma oportunidade de eu ver a Tua glória se manifestando na minha vida. Aleluia. Aleluia. Diga: Deus falou comigo. Deus falou comigo. Então Davi, ele tinha, sabe? E aí o rei, mesmo assim, chama o homem e diz: tudo bem, eu libero, mas bota minha armadura. Sabe o que é isso? Mais uma vez a gente querendo ajudar Deus. Davi, eu acredito que mesmo na confiança com o Senhor, ele tinha a submissão ao seu pai, tinha a submissão ao seu Deus, e ele tinha que ter a submissão ao seu rei. E ele pegou e foi se vestir da armadura do rei. Mas é como a gente pegar uma roupa de Huerta e botar em Cíntia. Pensa aí, veja, olha como nós somos visionários. Veja Cíntia com a roupa de Huerta. Um paletó de Huerta, paletó. Só o terno fica arrastando, tem que fazer uma banhada. Foi o que aconteceu com Davi. Ele botou a armadura de Saul, e eu acredito que ele deu um trupicão, ele não conseguia nem andar. Irmãos, aquelas armaduras eram pesadas. Não tenho tempo de dizer a você a armadura de Golias, o peso que era. Só o escudo, só a parte de cima, peso, irmão. Peso grande. Davi, quando botou, ele ficou totalmente, sabe, sem condições nenhuma nem de se locomover. Ele disse: meu rei, não é isso que vai fazer a diferença. Não é o natural que vai prevalecer. Não é o natural que vai prevalecer. Não é o natural que vai prevalecer.
Aleluia. Ou a gente confia ou confia. Não tem mais tempo de voltar atrás. Irmãos, não tem plano B para quem é crente. Davi disse, tire, está me aperreando, eu já estou suado aqui. Não estou nem aguentando, nem andar, meu rei. Deixa comigo. Eu vou resolver isso. E ele pegou lá 5 pedrinhas. E chegou diante do seu desafio. E o desafio olhou para ele. Sabia que desafio fala? Tem pessoas que estão passando por desafios aqui. Não é natural, irmãos. Eu estou falando de coisas espirituais. E a voz do desafio tem sido alta demais. Não vai dar certo! E você olha para aquilo, ouve aquilo. Não é de boca natural, mas é aquela situação, a atmosfera, a condição, e você tem se amedrontado. Saul chegou e caçoou, começou a ridicularizar. Será eu um cão para trazer um menino desse para lutar comigo? Que palhaçada é essa? Então o inimigo muitas vezes ele quer afrontar e também ridicularizar a mim e a você. Golias, ele não conseguiu enxergar quem estava por trás. Mas Davi olhou para o desafio, Davi olhou para a impossibilidade e disse, hoje mesmo eu arranco a tua cabeça. Olhe para a sua impossibilidade e diga, vai ser resolvido. E não é com coisas naturais, não. Aleluia. Sabe como é a nossa arma? Escuta isso. Aleluia. 2 de Coríntios capítulo 10. Está aprendendo alguma coisa? Hoje é o dia que você vai sair daqui com a solução dessa situação. 2 Coríntios, capítulo 10. Escute isso. Não queira imitar ninguém. Não queira vestir a roupa de ninguém. Seja você. A unção é original. Deus não fabrica cópias. 2 Coríntios 10, verso 4. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando nós sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Em nome de Jesus, pega a tua cachola e mergulha na palavra. Do jeito que você pode fazer um teste, você já fez, eu fazia, quando era criança, eu fazia muito, pegava um balde de água e botava a cabeça. Pronto, você tem que fazer isso na palavra. Mergulhar sua mente na palavra. O lavar regenerador da palavra. Lavando. Ah, pastor, isso é uma lavagem cerebral? É, uma lavagem cerebral. Você precisa ter uma lavagem cerebral. Para tirar todo o cacareco de conceito de religiosidade, de mentira, conceitos distorcidos, doutrinas de homens e de demônios. E mergulhar na palavra viva e eficaz. E fica lá, até ela reconhecer. Aí quando parar de borbulhar, aí pronto. A almite sai ligeirinho, a almite. Tudo que tem ite, né, é inflamação, né? Então, a inflamação da alma sai rapidinho. Mas só sai, irmão, não sai por imposição de mãos não, viu? Não sai por oração não, viu?
sai com o lavar regenerador da palavra. Então deixe de ser preguiçoso e vá meditar na palavra. Quer os resultados, mas não quer a solução. Como assim, pastor? A solução da sua vida é meditar na palavra. A Bíblia diz, medita nela de dia e de noite, para fazer segundo tudo quanto nela está escrito. E então, só então, você fará prosperar o seu caminho. O desejo de Deus é isso, irmãos. Porque o apóstolo Tiago, no Novo Testamento, ele falou sobre isso. Que nós não devemos ser ouvintes negligentes, mas operosos praticantes da palavra. Porque é a palavra que tem o poder de salvar a nossa alma. Então as experiências de Davi, sabe? Davi mostrava que ele tinha um conceito correto das coisas espirituais. Foi Davi, irmãos. Numa dispensação inferior à nossa. Davi não tinha o Espírito Santo dentro. Mas eu digo, ele na dispensação dele, parece, nas atitudes, que ele andava num nível muito maior do que muitos de nós que temos o Espírito Santo dentro. Por quê? Porque muitos de nós não nos valorizamos. Muitos de nós vivemos nos criticando. Como assim, pastor? Davi chegou no Salmo 8, de repente, ele chega diante de um cenário lá, e ele diz, quando eu olho para os céus, vejo a lua e as estrelas que preparastes. Ele diz, que é o homem, para que dele te lembres? E o filho do homem, para que o visites? E Davi diz, fizeste, no entanto, por um pouco menor do que Deus, de glória e de honra o coroaste, desse-lhe domínio sobre as obras das tuas mãos, e sobre os seus pés tudo lhes puseste. Por que você acha que Davi conseguiu ter ousadia de derrotar Golias? Ele tinha confiança em Deus, e ele sabia, foi Deus que me capacitou. Eu sou o cara para resolver esse problema. Sabe o que é que hoje acontece comigo e com você? Aquilo que Davi falou do Salmo 8, mas também agora, Cristo em nós é a esperança da glória. Sabe o que é que isso significa? Você precisa entender que quando alguém te convida para você fazer uma oração em determinado lugar, você precisa ir convicto, a solução está chegando naquela casa. Por quê? Porque você está carregando aquele que vai resolver, e agindo ele, ninguém pode impedir. A doença tem que bater em retirada. O problema tem que reconhecer o poder que há na sua vida. E digo mais, não é por você, não é por mim, mas é por Ele em nós. Mas essa convicção tem que estar, sabe, entranhada na gente. Entranhada. Você precisa se ver como Deus lhe vê. E quando Deus olha para você, Ele não consegue te enxergar. Ele enxerga Cristo através de você. Ele enxerga a perfeição. Aleluia, na mente de Deus está tudo resolvido. Irmãos, na mente de Deus, Deus já sabia que Davi ia prevalecer. Mas era necessário Davi botar o pé. Na mente de Deus ele sabia que o mar ia se abrir. Mas se Moisés não fizesse nada, nada aconteceria. Na mente de Deus, tudo na sua vida já está resolvido. Mas você precisa acreditar e confiar que agindo Deus, ninguém vai impedir. Pessoal do louvor, sobe aqui, abra sua Bíblia, por favor. Estamos já concluindo. Em Romanos, no capítulo 8. Isso vai acontecer literalmente nas nossas vidas. Aleluia. Romanos, capítulo 8, versículo 31. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? Quem é eleito aqui?
É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação? Ou angústia, ou perseguição? Ou fome, ou nudez? Ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matador. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Pode dar o que der. Pode dar o que der. Tudo está resolvido. E o Senhor tem uma palavra para lhe dar. E eu quero só que você feche seus olhos e escute. Diz o Senhor para você: vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, o meu servo a quem escolhi, para que o saibais e me creiais, e entendais que sou eu mesmo, e antes de mim Deus nenhum haverá. Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Eu anunciei salvação, realizei-a e a fiz ouvir. Deus estranho não houve entre vós, pois vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor. Eu sou Deus. Ainda antes que houvesse dia eu era, e nenhum há que possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem o impedirá? Tudo vai bem. Tudo vai bem. Agindo Deus, não tem quem possa impedir. Sua bênção está na esquina. A solução está na esquina, aguardando o seu posicionamento. Não permita mais que o inimigo tripudie de você. Seja ousado. Tenha confiança. Aleluia. Pai, no nome de Jesus, Tua palavra foi entregue, Senhor. E eu creio que muitas coisas o Senhor tem realizado no nosso meio. Mas eu creio que está chegando um novo tempo de desafios maiores, mas de estrutura maior. Obrigado pela unção para solucionar problemas. Obrigado, Pai, pela unção para resolver situações complicadas. Obrigado, Pai, por uma prosperidade de agir em sabedoria, quando ninguém consegue enxergar a solução. Obrigado pela Tua intervenção em tudo aquilo que nós intentarmos fazer, Senhor. E aquilo que colocarmos a nossa mão vai prosperar. Eu Te dou graças, Senhor, por coisas sendo mudadas. Eu Te dou graças, Pai, porque nós iremos perceber literalmente o inimigo se calando e fugindo diante dos nossos olhos, porque maior é o Senhor que habita em nós do que aquele que está no mundo. Te dou graças, Pai, em nome de Jesus, porque os melhores dias da nossa vida estão diante dos nossos olhos. Coisas que olhos não viam e ouvidos ainda não ouviram são as que o Senhor tem preparado para nós que Te amamos. Eu Te dou graças, Pai, no nome de Jesus. Tem alguém no nosso meio que ainda não fez Jesus Senhor da sua vida? Se você está aqui, eu quero te apresentar um Deus
que é o solucionador de problemas e que quer se tornar o teu pai. Se você está aqui e quer receber Jesus como Senhor, vem aqui na frente. Ou, se você se desviou dos caminhos do Senhor e hoje quer voltar para os braços do Pai, esse é um momento oportuno. Eu quero cear junto com você. Tem alguém? Todos salvos? Então aqui eu estou diante da solução de muitos problemas. Vocês são a solução de muitas coisas. Aleluia. Porque o maior habita em vocês. E quando Ele age, não tem quem impeça. Amém? Quero chamar os diáconos. Nós vamos orar pela Santa Ceia, pelos elementos da ceia. Hoje eu não vou impor as mãos em você que porventura esteja com algum problema de saúde. Porque no momento que você participar, instantaneamente você será curado. Aleluia. Glória a Deus. Vamos orar pelos elementos. Pai,